Então a gente entra nesse momento, no nosso encontro, onde a gente vai ter esse tempo de reflexão na Palavra de Deus, iniciando essa série, então, né? A Vida em Comunhão. Tá? Essa série, ela foi inspirada, gente, num livro chamado Vida em Comunhão, de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. O meu sotaque alemão não é muito bom, não? Mas é um clássico, tá? Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer. A série não segue, estritamente ali os capítulos, né, do livro, mas são assuntos que me marcaram, sim, durante minhas leituras, assim, eu entendi organizar uma série, assim, pra gente falar sobre esse assunto, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto que a gente vai tratar aqui aos domingos, né, A Vida em Comunhão, você pode estar procurando esse livro do Bonhoeffer, Vida em Comunhão, que vai ajudar vocês a ampliarem mais a compreensão e entendimento, tá? É um assunto muito importante para a gente estar trabalhando. A vida em comunhão. E o primeiro episódio que a gente vai estar falando, o primeiro assunto sobre a vida em comunhão é comunhão, fruto da graça, tá? Vão ser 6 episódios, tá? A gente vai fazer 6 episódios sobre esse assunto. E o primeiro é esse, né? Comunhão, um fruto da graça. E o texto que eu quero ler, para a gente refletir sobre esse assunto específico, é o Salmo 133. Salmo 133, do 1 ao 3. É o texto que a gente vai percorrer, assim como o Salmo 100, que a gente leu mais no início. Também é um salmo bem curtinho, né? Mas é o texto bíblico que vai nos orientar sobre esse assunto. Comunhão, um fruto da graça. Então vamos lá, Salmo 133, do 1 a 3, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos reuniu uma vez mais. E agora a gente pode estar aqui juntos, sendo orientados pelo Senhor novamente. Em comunhão, em orações. Logo depois também aqui partindo o pão juntos. Então nós te damos graças, Pai, por esse momento. Pedimos que o seu Espírito abra o nosso coração, nosso entendimento, para que a gente possa ser ministrado pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, quando a gente fala de comunhão, né, sobre a vida em comunhão, mais especificamente, assim, sobre esse assunto, assim, do primeiro episódio aqui, né, comunhão como um fruto da graça, né, a gente precisa sempre lembrar que existe algo, assim, muito belo, né, quando a gente olha para pessoas diferentes vivendo em verdadeira comunhão, né? Existe uma beleza nisso, né? A gente vai entender ao longo do episódio de hoje e ao longo da série, né? Por que isso é belo, né? Por que existe beleza nisso, né? E por que, gente? Por que a gente para refletir sobre isso e observar pessoas diferentes vivendo uma verdadeira comunhão é belo? Primeiro, assim, porque já começa pelo contexto, né? Que a gente vive, né? A gente vive num contexto que é muito marcado, né? Por polarizações, né? Nesses últimos anos, principalmente no nosso contexto aí brasileiro, a gente vive muito isso, né? A gente vive muito esse cenário de polarização, né? Esse cenário de relações conduzidas por interesses, né? Por preferências, e a gente prefere deixar as nossas próprias preferências organizarem nossas relações. E aí a gente acaba se polarizando, né? A gente acaba tendo relações marcadas por isso, e a gente se isola de pessoas com preferências distintas da nossa, né? A gente acaba olhando para pessoas que dão caminho, por assim dizer, organizando sua vida em torno daquilo que a gente prefere. A gente isola essas pessoas da nossa vida. A gente vê isso marcando até mesmo relacionamentos internos, né? Dentro de famílias e tudo mais, né? Então a gente tem um mundo que é marcado por polarização, né? A gente tem um mundo marcado por individualismo também, as pessoas muito voltadas para os seus próprios interesses, né? Para as suas próprias questões, para os seus próprios projetos, né? E não se lançam, assim, para uma vida compartilhada, né? A gente tem também um período muito marcado, por causa, né, dessa marca do individualismo, um período muito marcado também por relações superficiais, né? A gente lida com os outros simplesmente naquilo que a pessoa é útil, né, para algo dos nossos projetos pessoais, né? Isso também é uma marca do nosso tempo. Então, quando a gente olha para uma realidade de comunhão, de pessoas diferentes vivendo verdadeira comunhão, a gente precisa enxergar beleza. Primeiro por causa disso, porque o nosso tempo já é um tempo que chama para outro lado, né? Conduz para outro tipo de dinâmica relacional, né?
Então, uma comunidade marcada assim por amor e unidade, dentro desse contexto que a gente vive, se torna algo raro, né? Difícil de se enxergar. Então, quando a gente enxerga essa realidade acontecendo, a gente precisa ver a beleza, né? Que há nessa dinâmica relacional, né? E o Salmo 133, gente, que a gente leu aqui, ele é um cântico que celebra exatamente isso, né? A alegria da comunhão do povo de Deus. É justamente isso que o Salmo 133 celebra, né? Só que o salmista, gente, ele não trata essa comunhão aqui simplesmente como algo que o próprio povo produz, tá? Ele mostra essa realidade de comunhão como uma dádiva que vem do próprio Deus. Ou seja, quando a gente fala desse assunto de comunhão, a gente precisa entender, lembrar que comunhão cristã, ela não é um ideal, sabe, que a gente precisa realizar. Não é um ideal que tem lá no nosso horizonte, a gente tem que realizar isso, entende? A gente tem que produzir isso pelos nossos esforços. Não, ela é uma realidade criada pelo próprio Deus na pessoa de Cristo, tá? Isso significa, gente, que a comunhão, ela não nasce simplesmente da nossa capacidade de viver bem com os outros. Não é daí, tá? Se a gente enxerga a comunhão cristã como fruto da nossa capacidade de viver bem com as pessoas, então a gente está errado, tá? Não é por isso, não é esse caminho. E o texto de hoje mostra justamente isso pra gente, né? Que a comunhão, gente, é algo que nasce da graça de Deus. E que Deus, a gente falou isso aqui no início da nossa reunião, né? É um Deus que reúne um povo para si, né? É Deus quem está formando um povo, é Deus quem está reunindo um povo ao longo dessa jornada, né? Desse progresso de redenção. A gente falou um pouco disso também no nosso episódio no drama da redenção, na última terça, né? Como uma das marcas ali da redenção, né? No início da redenção, Deus já deixa claro esse movimento de formar um povo, né, de separar um povo para si, né? Então a comunhão nasce desse movimento gracioso de um Deus que reúne um povo para si, né? E é exatamente isso que a gente quer aprender nessa série, né? Voltar a nossa atenção para essa série, né? A igreja do Senhor, né, a comunhão cristã, ela nasce da graça, ela tem uma vida centrada na pessoa de Cristo, ela é sustentada pela palavra de Deus, ela cresce também em uma dinâmica de espiritualidade, e ela se expressa no serviço, né, mútuo, né, de edificação mútua, e se torna também um lugar de cura, né, de restauração, né, que a gente desfruta uns com os outros, né, e tudo isso para a glória de Deus e também para um testemunho público na cidade, onde essa comunidade está inserida, né. Então, gente, hoje a gente vai ver o primeiro fundamento, por assim dizer, da comunhão cristã, né. A gente vai falar um pouco sobre a origem da comunhão cristã. E a origem da comunhão cristã é a realidade de que a comunhão começa na graça. Ela é fruto da graça divina. Então, antes de qualquer prática, né, antes de qualquer estrutura que a gente venha organizar, antes de qualquer atividade que a gente venha projetar, né, para a gente estar se lançando, assim, a gente precisa entender de onde nasce a verdadeira comunhão. De onde vem essa realidade que a gente desfruta, né, uns com os outros. Que nós, como cristãos, temos como algo tão importante assim, na nossa jornada de fé. Então, a gente vai falar um pouco sobre a origem da comunhão. E a origem da comunhão, ela é a própria graça divina. E aqui no texto que a gente leu, no versículo 1, a gente já vai ver que a comunhão, ela é um presente de Deus. E o versículo 1, né, o salmista, ele diz, né, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, é interessante quando a gente olha aqui para esse texto, que a gente não vai ver o salmista começando com um tipo de ordem, né? Ou de mandamento, por assim dizer. Pelo contrário, o salmista não está começando aqui com uma ordem, um mandamento. Ele está, por assim dizer, contemplando uma realidade e afirmando algo sobre essa realidade, né? Ele não está, tipo assim, dizendo, povo de Deus, vivam em união, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, vejam como isso é bom. Vejam como viver essa realidade é bom. Vejam como sermos reunidos por Deus, por assim dizer, é agradável, né? É bom e agradável. Essa observação aqui a partir desse texto, gente, ela é muito importante, porque a gente vê aqui, então, que a comunhão, ela não é apresentada, primeiramente, assim, como um dever, né? A gente não pode ver comunhão cristã, de forma primária, como meramente um dever, entende? Ela é apresentada aqui, nesse texto específico, como uma realidade a ser experimentada, né? Uma realidade que a gente se lança para experimentar disso. E aí, então, o salmista fala, né, dessa bondade, né, e de como isso é agradável também, né. Por isso que ele usa essas palavras, né. Se é bom, se é agradável, se há beleza, então está falando de algo que a gente está inserido e está experimentando, está vivendo, né. Então não é simplesmente uma ordem, entende? Não é simplesmente aqui um mandamento, vivam em união, né. Não, ele observa a vida
em comunhão do povo de Deus e ver que ao participar disso, existe algo de bom, né, de agradável e de belo nessa realidade, né? Nessa experiência de ser participante disso que o próprio Deus promove, né? Então, a palavra bom, né, a gente poderia assim dizer, né, e apontar para aquilo que é correto, né, para aquilo que é saudável, para aquilo que está alinhado assim com a própria vontade de Deus, né? E quando a gente olha para essa outra palavra que ele utiliza aqui, que é a palavra agradável, né, a gente pode olhar para isso que é prazeroso, que é desejável, que é deleitoso, né? Ou seja, a comunhão do povo de Deus, ela não é apenas uma coisa correta, entende? Ela não é apenas algo certo, né? Ela também é algo satisfatório. É satisfatório estar inserido nessa realidade e vivendo essa realidade, né? E por quê? Por que isso, gente? Porque a vida em comunhão, ela envolve uma vida compartilhada, né? Onde pessoas trilham juntos uma jornada de fé, né? De forma compartilhada, né? De forma onde há um compromisso mútuo, né? Em trilhar uma jornada assim, compartilhando de uma mesma fé, onde também essa vida compartilhada envolve uma divisão de alegria e de dores, né? Um compartilhamento, por assim dizer, né? De alegrias e de dores, né? A gente chora uns com os outros, a gente se alegra uns com os outros, né? E a gente vê que nesses altos e baixos da vida, debaixo do sol, né? Como diz o sábio de Eclesiastes, a gente também compartilha dessas realidades, né? Dolorosas e alegres e tudo mais, né? A gente também tem uma vida compartilhada de encorajamento mútuo, né? A gente vê que nessa realidade da comunhão cristã, nós vemos pessoas que a gente vê que as coisas não são assim lineares na vida uns dos outros. Cada pessoa está vivendo um momento específico na jornada, né? E isso é importante, porque enquanto o irmão está num momento muito difícil, você tem outro irmão que está vivendo uma fase talvez mais alegre, feliz e de realização na vida dele. Então esse irmão está num momento em que ele tem condições suficientes de acolher aquele que está num momento difícil, num momento de dificuldade, né? E aqui a gente pode falar de várias dificuldades e de várias alegrias também, tem? Um irmão que talvez está num momento financeiro, pode socorrer um outro que está num momento financeiro difícil, né? Um irmão que está passando um momento talvez mais feliz e alegre na vida, pode ser amparo também para o irmão que está passando por um momento difícil, né? De perda de alguém, perda de um trabalho, né? Ou seja lá o que for nesse sentido, né? Então, dentro desse ambiente de comunhão cristã, existe essa vida compartilhada, onde também a gente encontra esse encorajamento mútuo, né? A gente encontra pessoas que se comprometem umas com as outras e que juntos trilham essa jornada, assim, de mútua edificação e de mútuo sustento também uns com os outros, né? E também a gente vê um tipo de cuidado também que é compartilhado dentro dessa realidade, né? De comunhão, dentro dessa realidade comunitária do povo de Deus, né? Tudo isso envolve essa relação de cuidado, né? De compromisso mútuo, né? Só que a gente está falando aqui, a gente precisa sempre lembrar, né? Que essa experiência de comunhão do povo de Deus, ela não é algo, gente, que acontece automaticamente também, tá? Não é automaticamente que isso acontece. A gente pode facilmente distorcer, assim, a nossa perspectiva de comunhão com expectativas erradas também a respeito do que é essa realidade, né? Por exemplo, muitos cristãos, eles acabam entrando na comunidade de fé, nessa realidade de comunhão cristã, buscando, por exemplo, tipos de experiência idealizada, ideais relacionais, por exemplo, né? E a gente vai ver o quê? Gente que chega muitas vezes numa comunidade de fé buscando por relações perfeitas, né? Aquele tipo de gente que é bem clichê, né? Poxa, eu cheguei na igreja, cheguei lá, tinha um monte de gente hipócrita, tinha um monte de gente pecadora, tinha um monte de gente isso, aquilo, e eu saí de lá. Mas é óbvio que vai ter, né? Entende? É óbvio que vai ter gente lidando com hipocrisia, é óbvio que vai ter gente lidando com pecados de todo tipo, é óbvio, entendeu? A grande questão é que dentro da comunidade de fé, a realidade das nossas incoerências, elas se tornam mais explícitas mesmo, né? Uma por quê? Porque Deus tem um compromisso de revelar e mostrar o nosso pecado, né? Nos fazer conscientes do nosso pecado. E outra que a caminhada cristã também envolve, né? A questão da exortação, a questão de um irmão abrir o olho do outro para a sua realidade. Então, dentro de uma comunidade de fé, é um lugar onde a gente mais vai ver mesmo problemas, pecados, sendo iluminados, né? Mas não com a finalidade de exposição, mas sim com uma finalidade de perdão do Senhor e cura, né, na comunhão, né, pessoas, tipo assim, de fato, se arrependendo, abandonando, né, as suas dificuldades e na jornada da fé, né, no mútuo fortalecimento uns com os outros, seguindo o seu caminho, né. Então, muita gente procura um ambiente perfeito, né, onde vai ter gente extremamente perfeita, que nunca, né, vai causar algum tipo de incômodo e tudo mais. Isso é um ideal que não existe, tá, gente? Isso não existe.
Então, isso pode destruir a realidade de comunhão, quando se há uma expectativa dessa forma, tá? Ou então tem gente também que chega a uma comunidade de fé buscando gente extremamente madura, por exemplo, todo mundo maduro, né? E isso também não dá certo, né? E aí, como a gente viu aqui, falei um pouquinho antes, dentro de uma comunidade de fé, a gente tem pessoas que vivem momentos distintos da vida, distintos da jornada de fé. E isso é bênção para a comunidade, tá? Isso, na verdade, não é ruim, isso é bom. É bom que tenha pessoas mais maduras, outras menos maduras, né? Gente está começando, gente que está ali ainda no momento intermediário de compreensão da fé e tudo mais. Isso é saudável para uma comunidade de fé, né? Porque você tem, então, gente vivendo em momentos distintos, podendo compartilhar experiências distintas uns com os outros. Isso é enriquecimento. Então, achar que tem uma comunidade de todo mundo maduro na fé, isso é um ideal também ilusório, isso não existe, tá? Alguém que chega numa comunidade assim, também pode estragar, destruir a sua experiência de comunhão, porque esse ideal vai jogar por água abaixo qualquer tipo de expectativa concreta, né? E muita gente também idealiza, por exemplo, a ausência de conflitos, né? A gente vai chegar numa igreja e não vai ter conflito com ninguém, nunca vai discutir, nunca vai ter ideias diferentes, né, da sua, sendo confrontado de alguma forma, assim, na questão de perspectiva, né, de vida e tudo mais. Também é outro tipo de ideal que não funciona, né. A igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, né, não é marcado por ideais, assim, de preferências pessoais, não é isso, né. Então a gente precisa fugir desses ideais que vai facilmente distorcer a nossa experiência de comunhão. Tá? E muitos cristãos acabam entrando, buscando comunidade de fé com esses tipos de idealização. Isso é problemático, isso é equivocado, tá? Biblicamente falando, não dá certo, não funciona, tá? E sempre quando isso acontece, a gente vê, né? Frustração, né? Um monte de gente que não quer mais estar em igreja, um monte de gente que não quer mais estar junto com os irmãos, por causa desses ideais frustrados, né? Não foi a sua... Muitas vezes não é uma experiência, por assim dizer, com questões bíblicas que são distorcidas, né? Porque aí sim, se você encontra questões bíblicas que estão sendo distorcidas, beleza, você precisa tomar uma atitude de sair mesmo desse lugar. Agora, se são seus ideais, né, que estão sendo frustrados, então aí precisa rever, e uma mudança de perspectiva precisa ser feita, né? Então muita gente se frustra por causa dos ideais e não por causa de padrões bíblicos, né, especificamente, que estão sendo distorcidos, né? E tudo isso é ruim, gente, porque quem idealiza muitas coisas, né? Quem caminha por esse caminho, né? Quem busca comunhão por esses motivos, por assim dizer, acaba perdendo, né, a capacidade de perceber a beleza real da comunhão, né? Acaba perdendo essa capacidade, porque ela está sempre buscando ideais que nem sequer são bíblicos, e ela passa despercebido sobre aquilo que, de fato, diz respeito à beleza da comunhão, né? Ela estava olhando para um ideal, né? Ela estava presa nos seus ideais, e ela não estava atenta, por assim dizer, sensível para a realidade da graça que envolve a comunhão cristã. Existe uma realidade da graça de Deus que envolve essa dinâmica da comunhão cristã. E quando a pessoa está sensível, né, e atenta para esse movimento, ela consegue perceber e desfrutar isso, e não viver e fugir dessas experiências de frustrações por causa de ideais, né? Então, quando a pessoa não está atenta para a graça que envolve a comunhão cristã, ela acaba vivendo simplesmente frustrações de expectativas, né, irreais. Então, se algo irreal, sempre vai estar girando em ciclos de frustração. Isso é muito triste, a gente vê gente vivendo isso o tempo inteiro, vive ciclos, né, de frustração, porque está sempre buscando uma idealização, né, uma realidade que não existe. Então, a verdadeira comunhão, gente, ela só se torna boa e agradável quando a gente aprende a enxergar ela como ela realmente é, tá? E aqui o salmista está contemplando a realidade da comunhão do povo de Deus, né? E ele está vendo que é bom e agradável. E a gente só consegue ter essa mesma perspectiva quando a gente aprende a enxergar a comunhão como ela realmente é. Não como uma comunidade de pessoas perfeitas, né? Mas como uma comunidade de pecadores perdoados que trilham juntos uma jornada, né, de compromisso, né, que trilham juntos uma jornada de edificação mútua, né, de cuidado mútuo e assim por diante, né. E o compromisso aqui, ele engloba essa relação que leva em consideração a realidade das coisas, né. Nós somos pecadores perdoados, unidos por Deus. Então a gente sabe diante de quem nós estamos. A gente não vai idealizar uma realidade que não existe. Porque a gente sabe que nós também somos esses pecadores que estamos diante de Deus e diante dos irmãos agora. Então a gente também não quer gerar falsas expectativas para os nossos irmãos a respeito de nós.
entende? Essa consciência de quem nós somos, a gente relembra isso também no nosso momento ali de liturgia, né, no início do culto, faz toda a diferença na maneira que a gente experimenta essa realidade de comunhão e na relação e da relação uns com os outros, né? Nós somos uma comunidade de pecadores perdoados, caminhando juntos, comprometidos uns com os outros, né? Então é somente quando isso acontece, com essa mudança de perspectiva acontece, que a gente começa a experimentar isso que o salmista descreve, né? A beleza simples, profunda e real de uma vida em comunhão, né? Então a gente precisa mudar essa perspectiva e enxergar a comunhão como esse presente do Senhor, como essa realidade de pessoas distintas que estão caminhando juntas, né? Para a glória de Deus e para um testemunho no mundo, né? E aí a gente consegue enxergar essa realidade de bondade e beleza, né? E tudo isso é importante, gente, até porque, né? A gente não está falando aqui de uma realidade que é instituída por meio dos nossos esforços também, né? A gente olha para a comunhão e busca mudar a nossa perspectiva para enxergar essa beleza profunda que existe nela, né? Porque a gente também não está falando de algo que é construído pelos nossos esforços. A gente precisa ter esse movimento de mudança de perspectiva, porque a comunhão cristã não é uma obra dos nossos esforços, ela não é um fruto ali do nosso esforço de se dar bem com as pessoas, não é. E a gente pula por outro ponto, que é o versículo 2, e a gente vai relembrar, né, e apontar aqui de forma central também, que tem a ver com o título do episódio de hoje, né, comunhão, fruto da graça, relembrar que comunhão é uma obra que Deus derrama, né, é Ele quem nos entrega isso, né, Ele quem nos entrega isso. E a gente vê o versículo 2 que vai falar, né, que é como óleo precioso sobre a cabeça, né? E aqui a gente vai ver então o salmista nos mostrando de onde vem essa realidade, né? Essa realidade que é boa, né? E agradável, né? Esse presente divino, né? Que é satisfatório quando a gente está envolvido nele. A gente então vai ver que é algo que vem do alto, é algo que vem do Senhor. E aqui o salmista está usando a imagem, né, do óleo de consagração sacerdotal, né? Um óleo que era derramado aqui sobre a cabeça de Arão, né? E escorria por todo o seu corpo, né? É uma imagem, gente, que nos ensina algo bem fundamental a respeito disso que a gente está falando, né? Que a comunhão cristã, principalmente, não é algo que nasce de baixo para cima. Não é um esforço humano de chegar até Deus, né? E desfrutar de uma nova realidade. Não, gente. A comunhão cristã, ela não é produzida por nós. Ela desce do alto, né? É algo que Deus derrama sobre o seu povo. Assim como esse ritual ali de consagração sacerdotal acontecia. O óleo vinha de cima para baixo, né? Escorria sobre o corpo do sacerdote. A comunhão é a mesma coisa, né? A comunhão é algo que Deus derrama, nos dá, de cima para baixo, né? Ele nos entrega como esse presente que é bom e agradável, é belo, né? Para que a gente desfrute e viva essa realidade, né? Então, é justamente por isso, né, que a comunhão, ela pode ser boa e agradável, né? Porque ela não tem origem nas nossas capacidades, né? Ela tem origem na obra do próprio Deus. Se não fosse assim, não teria como ser bom, né? Não teria como ser agradável. Porque as obras que a gente produz sempre são marcadas pela queda, né? Pelo nosso pecado, né? Paulo lá na frente vai falar sobre as obras da carne, né? As obras do esforço humano, da capacidade humana, né? É um monte de uma lista horrenda de coisas, né? Que a gente produz com nossos próprios esforços e capacidades, né? Só que o fruto do Espírito ele é marcado, né, por virtudes, né? Que a gente desfruta por causa da ação do Espírito em nós. E a comunhão é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então a comunhão ela só é boa e agradável e bela porque a origem dela é no Senhor, né? É uma obra, a sua origem está na obra do próprio Deus, que derrama essa realidade sobre nós, né? Por isso que cristãos, gente, pertencem uns aos outros somente por meio de Jesus Cristo, tá? A gente tem a nossa relação firmada um com o outro, como povo de Deus, como família de Deus, somente por meio de Cristo. O Bonhoeffer trabalha muito essa ideia de Cristo mediar nossas relações. A gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre isso também, né? Mas sendo a comunhão algo que vem do Senhor, que tem sua origem numa obra divina, o nosso compromisso mútuo aqui não é fruto do nosso desejo de simplesmente se comprometer com o outro, entende? O nosso compromisso, ele está enraizado no compromisso divino de nos reconciliar consigo mesmo, em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença, entende? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque daí a gente vai ver que a gente não pertence uns aos outros por afinidade, né? Simplesmente, a gente não pertence uns aos outros por escolha social, né? De nível social, né? Nós pertencemos uns aos outros porque Cristo nos inseriu no seu próprio corpo, né? E a gente lembra também aquilo que o ensino apostólico vai ensinar, né? Que nós somos unidos a Cristo e batizados em um só corpo. Então, ser unido a Cristo significa também ser batizado no seu corpo, né? Na sua realidade social, na sua realidade comunitária. Então, a gente começa a entender que o compromisso que nós temos uns com os outros tem a ver com o compromisso de Cristo em ser o nosso cabeça, né? O nosso Salvador. E nós temos ele, então, como mediador das nossas relações.
Isso faz toda a diferença. Porque quando você olha para o irmão, você tem que lembrar que Cristo está no meio de vocês. E ao tratar o irmão, você tem que lembrar que você está tratando com Cristo no meio de vocês dois. Isso precisa mudar a perspectiva de como você enxerga o irmão, como você lida com ele, né? Como você responde às demandas, né? Como você lida com os tropeços também daquele irmão, tudo mais. Cristo está no meio de vocês. Quem sustenta a relação comunitária é Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá? Então, isso precisa estar sempre diante de nós. Lembrando que a comunhão cristã é fruto dessa graça centrada na pessoa de Cristo Jesus, que media as nossas relações. Então, a comunhão cristã, gente, é uma realidade espiritual, né? A gente não vive uma realidade que é formado pelas nossas capacidades, né? Terrena. A gente se insere numa comunhão cristã porque a gente está experimentando algo que vem do Senhor. Então, a comunhão cristã é uma realidade espiritual, não está firmada nas capacidades humanas. Ela nasce da reconciliação que o próprio Cristo realizou. Por isso que é bom, por isso que é agradável, por isso que é belo. Por isso que a gente pode enxergar beleza nisso. É porque é a perfeição ali? Não, porque é uma obra que o Senhor está fazendo. Tem a ver com os desejos e os desígnios do próprio Deus em reunir pessoas distintas, e não com com nossos interesses e afinidades e tudo mais, né? Por isso que a gente não pode tratar a igreja como um clube relacional, tá? Não tem como, gente, tratar a igreja dessa forma, dessa perspectiva. Tem gente que lida com a igreja assim, achando que é só um clube para a gente encontrar, fazer amizade, fazer amigo, né? Não, gente, para isso você tem várias outras coisas. Você tem clube de tiro, você tem time de futebol, entendeu? Eu fui assistir um jogo do Vasco lá em São Januário, uns anos atrás, e os caras que estavam do meu lado parecia que me conhecia a vida inteira, né? Só que o que estava no meio da nossa relação ali? Era o Vasco, né? Era um time de futebol, era uma afinidade que a gente tinha, né? E olha que é um time que nem é grandes coisas assim, e já tinha capacidade de unir muita gente, né? Agora imagina o Filho de Deus na sua obra redentora, né? O tipo de comunidade, então, que o próprio Deus edifica. É algo muito superior, né? Algo muito superior. Então a gente não pode reduzir a igreja a isso, né? A clube, né? A coisas relacionadas às nossas afinidades, né? Não dá, gente. Não dá pra gente fazer isso. Comunhão cristã tem a ver com o povo reunido pela graça redentora de Deus, né? E o principal ganho obtido, né, na comunhão cristã, por causa dela ser um fruto da obra de Deus, não são ganhos temporais, né? Não são ganhos terrenos, mas são ganhos espirituais, que têm a ver, de fato, com aquilo que o Senhor Deus está edificando nesse movimento de redenção de todas as coisas. Então Deus está num processo de redimir céus e terra em Cristo Jesus, reconciliar nele mesmo, né, todas as coisas. E a realidade da comunhão, dessa reunião desse povo, tem participação nisso. Então, quando a gente está inserido nessa realidade, a gente está desfrutando desse movimento redentivo divino, que aponta para o horizonte, né, daquilo que é eterno, daquilo que será a redenção total e completa de todas as coisas. Então, hoje a gente experimenta parcialmente, dentro da comunhão cristã, o poder desse Deus que está redimindo céus e terra, né, que vai resolver de uma vez por todas no futuro todas as distorções, né, e os efeitos da queda, né? Então, por isso que a gente chega no terceiro ponto aqui também, no versículo 3, e no último ponto nosso aqui, é que a comunhão é o lugar onde Deus ordena a sua bênção, né? Existe algo que a gente ganha, né, que a gente desfruta e que a gente leva, que é para a eternidade, dentro dessa realidade de comunhão. Por quê, gente? Por quê? Porque comunhão, ela é um presente do Senhor, que é bom, que é agradável, que é belo, né? Ela tem origem na obra do próprio Deus, ela desce, né, do alto como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, do sacerdote, e dentro dessa realidade a gente desfruta de bênção do Senhor. Nós desfrutamos daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele está edificando, né? Por quê, gente? Porque o Senhor decidiu fazer isso, entende? Deus decidiu nesse lugar, né, que não é um lugar perfeito, por assim dizer, mas é um lugar de uma realidade espiritual, por assim dizer, que o próprio Deus está edificando. Ele decidiu nesse lugar ordenar a sua bênção, derramar a sua bênção. E o versículo fala justamente isso, né? Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, o salmista está terminando aqui com uma afirmação muito significativa, né? Que existe, de fato, um lugar onde Deus compartilha de bênçãos, né? Onde Deus ordena sua bênção, né? E esse lugar é na comunhão do seu povo, é na reunião do seu povo. Esse é o lugar, né? Como eu disse, né, isso não significa que a comunhão dos crentes seja algo perfeito. Não, gente. O ponto é que significa que Deus, na verdade, escolheu agir nesse lugar. Qual que é o lugar que Deus escolheu agir dentro desse mundo ainda quebrado, né? Que amarga, né, as distorções da queda. Onde é o lugar que Deus decidiu agir? No meio do seu povo. É o lugar onde Deus decidiu agir, ordenar a sua bênção. Então, por que a comunhão ela é significativa por causa disso? Não é porque ela é perfeita, não, porque Deus escolheu agir nesse lugar, entende?
Deus age aí. Deus está compartilhando algo do alto nessa reunião de gente imperfeita e pecadora, né? Que caminha junto por causa de um compromisso firmado pelo próprio Deus de reconciliação, né? Então, gente, quando a gente perde essa perspectiva, por assim dizer, né? A gente, muitas das vezes, a gente acaba muitas vezes desprezando a vida em comunhão, porque a gente acaba lidando com ela como se ela fosse algo que é fruto ali dos nossos esforços, né, das nossas capacidades relacionais e tudo mais. E a gente acaba desprezando porque a gente acaba acostumando com isso como se fosse algo comum, né? Como se fosse, que nem eu falei ali, assistir uma partida de futebol com outras pessoas que torcem para o mesmo time, por assim dizer, né? E aí a gente despreza muitas vezes a vida em comunhão porque a gente se acostuma com ela e enxerga ela nessa perspectiva, né? De que o que acontece aqui dentro dessa realidade, tem a ver só com esses ganhos temporais das nossas capacidades, né, relacionais, né? E a gente acaba não valorizando a comunhão como a gente deveria valorizar. A gente esquece que tem algo que brota dentro dessa realidade que vem do próprio Deus, né? Existe a bênção do Senhor dentro dessa própria realidade. E aí, por causa dessa mudança de perspectiva, a gente despreza isso, a gente não lida com a comunhão como a gente deveria fazer. Porém, em outros contextos, né, gente, nós temos muitos irmãos aí espalhados pelo mundo, né, que acabam não tendo a oportunidade de viver uma realidade de comunhão como nós temos no nosso contexto hoje, né. Eu, pelo menos, vou fazer 36 anos, dentro da minha experiência como brasileiro, eu nunca tive um contexto em que a gente foi obrigado a não estar junto, né? Tirando ali a parte da pandemia, algumas restrições que a gente teve, né? Mas, assim, por questões mesmo de proibição, né? Vamos dizer, né? De ser taxado como crime, alguma coisa assim, eu nunca vivi isso aqui, a minha realidade, né? E parentes meus, assim, sei lá, meu avô, até meu avô, também dentro da nossa nação, nunca vivenciou isso, entendeu? Então a gente tem o privilégio de poder desfrutar dessa realidade que o Senhor promove, né? E muitas vezes a gente não leva isso a sério, né? A gente não trata a comunhão como deveria. Só que tem irmãos nossos que vivem isolados em muitos lugares por causa de limitações, né? Que não os permitem viver essa realidade, né? Tem muitos cristãos, irmãos nossos, em muitos lugares estão presos, né? Porque estar juntos, né? Em uma comunhão cristã é tratado como crime, por assim dizer, né? Tem muitos cristãos também que estão em perseguição, não estão presos, mas são perseguidos. Então todos os movimentos precisam ser extremamente calculados, né? E aquela tensão na cabeça, aquela coisa, né? Tem muitos irmãos nossos vivendo realidades assim. E outros que trilham sozinhos uma jornada de fé porque vivem em ambientes extremamente difíceis, né? Extremamente complexos para se viver essa realidade, né? Que a gente tem aqui com muita facilidade, né? De forma livre, né? Então a gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa valorizar isso, né? Então, para essas pessoas, esses irmãos que vivem em contextos distintos do nosso, né? Encontrar outro cristão, gente, é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande. E a gente precisa lembrar disso, né? Como será que é um irmão que mora em países perseguidos, quando ele tem a oportunidade de estar junto com outros, cantando, orando, ouvindo a palavra de Deus, sem ninguém estar ali perseguindo ele, sem correr risco de morrer ou coisa assim, entendeu? Como que deve ser a experiência desse irmão? A gente precisa lembrar disso, né? Para a gente valorizar aquilo que nós temos aqui, né? Por isso, então, a gente precisa aprender a receber essa realidade de comunhão com uma profunda gratidão, né? E não como algo que a gente pode exigir, né? Ou edificar com nossas próprias capacidades, né? Mas como algo que a gente recebe da graça de Deus, né? A gente não tem que olhar e exigir também aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente deseja, e também a gente não pode entender como algo que é fruto dos nossos próprios esforços, simplesmente, né? Mas como algo que a gente recebe do Senhor, a gente precisa aprender a desfrutar, né? Até porque, gente, assim como em outros contextos, a comunhão também pode ser tirada de nós em algum momento. E aí a gente passar a refletir sobre isso de outra forma, né? Então, a comunhão que o Senhor promove, ela está aí no nosso contexto, mas em algum momento pode ser tirada também. Então a gente precisa aprender a valorizar e desfrutar disso, né? Então, se existe um momento para desfrutar dessa realidade de comunhão, né? Esse fruto da graça de Deus, esse momento é o momento presente, tá? É o momento presente, né? A gente precisa aprender a nos lançar e desfrutar dessa dádiva que vem do alto, né? Dessa vida em comunhão, como família de Deus. Então a gente precisa fazer isso, porque é nesse lugar que Deus ordena a sua bênção, é nesse lugar que Ele está compartilhando das bênçãos do seu compromisso pactual para conosco. Então, para a gente fechar, o que a gente precisa levar daqui hoje, a partir dessa reflexão sobre comunhão, um fruto da graça, né? Lembrando aí, comunhão como um presente de Deus, né? Que é bom, que é agradável, que existe uma beleza profunda, por causa da sua origem, que tem a origem no próprio Deus, né? Ela é derramada sobre nós, e também porque Deus decidiu ordenar a sua bênção, né? O que a gente precisa levar daqui depois que a gente refletiu sobre isso, né?
Qual é o ajuste na nossa visão sobre comunhão cristã que a gente precisa fazer daqui em diante, né? Então, se a comunhão cristã, né, se a comunhão, de modo geral, ela é boa e agradável de ser vivida, né, e também um dom que vem de Deus, então a nossa postura ela precisa mudar completamente, né? A gente jamais pode tratar a comunhão como algo que pode ser rejeitado ou também exigido, né? Exigido no sentido de exigir do outro que ele produza isso, né? A gente deve tratar a comunhão como algo que a gente recebe pela graça e a gente aprende a desfrutar, né? É isso que a gente precisa levar daqui hoje, né? Aprender a tratar a comunhão como algo que a gente recebe da graça de Deus e que a gente precisa aprender a desfrutar para a sua glória, entende? A gente precisa aprender a desfrutar. Por isso, uma vida em comunhão, gente, ela não começa com programas ou atividades, né? Ela começa com um profundo senso de gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pela graça do Deus que nos reúne, né? Gratidão pela graça do Deus que tem um projeto de redenção e está levando isso adiante, né? Está separando um povo e está fazendo esse povo ser participante dessas bênçãos, né? Essa comunhão, gente, de fato, um fruto da graça de Deus, é nessa realidade que a gente deve se lançar, né? Abertos e dispostos pela fé, né? A gente precisa crer que Deus está fazendo isso mesmo. Se a palavra dele diz que ele faz isso, que tudo isso que a gente vive juntos é fruto de uma obra dele, uma obra abençoadora, então qual que é a nossa resposta? Uma resposta de fé, entende? Qual que é a resposta prática dessa fé no que Deus faz? É se lançar nessa realidade, né? Se lançar nessa realidade, se inserir nisso, né? Exercer, então, como resposta, um compromisso com o irmão, com o outro, né? Exercer como resposta a isso que Deus está fazendo, um compromisso com essa realidade, né, social que Deus está promovendo, que é a sua própria comunidade, sua própria família, né? Isso molda, né, gente, até mesmo o tipo de comunidade que a gente sonha, né, em ser nessa cidade. É uma comunidade que tem raiz na palavra de Deus, naquilo que ele revela, né, sobre o que ele é e o que ele faz, né, sobre aquilo também que ele deseja que a gente seja, né, um povo que tem uma aliança, né, um povo que seja aliançado, né, no amor uns com os outros, e um povo também disposto à missão, né, a testemunhar na cidade onde nós estamos inseridos, né, onde nós vivemos, uma realidade de fato da graça de Deus, daquilo que Deus está promovendo, né. Então nós desejamos isso sim nessa cidade, ser nessa cidade, né, que é ser uma comunidade que não busca uma experiência idealizada, né, mas que aprende a viver a beleza real da comunhão que Deus concede, né. Então é isso que a gente busca, uma igreja que não busca apresentar idealizações para as pessoas aqui na cidade, mas apresentar o evangelho da graça de Deus, né, aquilo que Deus está fazendo para a redenção de todas as coisas e como ele está conduzindo isso, né, e como que comunidades locais aqui em Rondônia, né, nesse estado que, né, que não está no centro do nosso país, por assim dizer, Deus está fazendo aqui também, né? Por quê? Porque Deus está reconciliando em Cristo todas as coisas. Então não existe canto do mundo em que Deus não está agindo, né? Deus não está formando um povo seu. E a gente tem a oportunidade de viver essa realidade e testemunhar no mundo isso aí, né? Essa comunhão que é um fruto da graça de Deus, não é uma idealização humana, né? É uma obra divina. Quando a gente se lança nisso, a gente está dando passos de fé. Amém? Então é isso, vamos orar. Vamos orar. Dando graças a Deus por esse dia, por essa reflexão, que Ele nos ajude, né, a receber a comunhão como algo que vem dele. Amém? Vamos orar.